chegamos no nosso quarto e último encontro sobre neurodiversidade e ambientes. Eu comecei a primeira aula dessa temática de neurodiversidade e ambiente chamando a atenção para a questão da responsabilidade, porque, pela complexidade do tema, a gente precisa também entender qual pode ser e qual deve ser o nosso limite de atuação, né? Aonde termina a nossa atuação, aonde começa a atuação do outro. Então, eu queria também começar essa nossa última aula reforçando isso, né? Que o objetivo desses nossos encontros não é oferecer nenhum tipo de diagnóstico, nenhum tipo de cura, não é esse o objetivo. O objetivo aqui é que a gente amplie o nosso repertório, que a gente esteja em contato com outras áreas do conhecimento que vão fazer com que a gente atue de uma forma mais responsável e de uma forma mais intencional, inclusive, é um pouquinho disso que a gente vai ver aqui hoje, tá? A minha ideia é que a gente consiga fechar todos esses assuntos que falamos nas aulas anteriores, olhando para o ambiente físico. Então, de fato, vendo como que o ambiente físico pode ser essa ferramenta de auxílio e a gente precisa estar antenado, então, para quem estamos projetando. E agora, eu gostaria só de relembrar vocês sobre a bibliografia do curso. Então, tudo que eu trouxe para vocês nesse curso, eu embasei em especial em 4 livros. Então, no TDAH 2.0, do Edward Hallowell, ele que é realmente um pesquisador super reconhecido na área do TDAH, ele que inclusive é diagnosticado com TDAH, então ele fala em primeira pessoa quando ele vai descrever, né, não só os desafios, mas toda a beleza desse transtorno, porque a gente precisa evidenciar os pontos fortes, né, de que a forma como um cérebro funciona de um jeito diferente tem, e todos nós temos, né, cada cérebro funciona de um jeito e a gente precisa entender as nossas potencialidades. Também utilizei o Cérebro Autista, da Temple Grandin, Simplificando o Autismo, do Tiago Castro, e Mentes Dispersas, do Gabor Maté. Então, para quem quer se aprofundar um pouquinho mais nesses temas, essa é uma bibliografia que eu super indico, são livros super gostosos de ler, e que trazem muita base para que a gente amplie cada vez mais o nosso repertório, tá? E aí eu só quis trazer um pouquinho, né, do porquê falar sobre neurodiversidade agora. Eu fiz essa provocação na nossa última imersão para os nossos alunos do MBA, que foi sobre a temática da neurodiversidade, e a gente foi olhar justamente para o crescimento do interesse do tema. Vejam só vocês, gente. A gente teve um crescimento nas buscas do Google sobre o tema da neurodiversidade em mais de 400% nos últimos 5 anos. Tivemos diversas matérias saindo aí na mídia, né? Nos últimos 6 meses, mais de 20 matérias sobre essa temática nos últimos 6 meses, diversos livros e estudos científicos saindo também para tentar trazer mais clareza sobre essas condições. Escolas e universidades revendo suas práticas, então também a gente vê um movimento aí do ambiente educacional tentando integrar essa diversidade dentro da sala de aula e diversas vozes de pessoas neurodivergentes aí ganhando espaço e isso é muito, muito legal de ver porque a gente entende que isso é uma forma de disseminação do conhecimento mesmo. As pessoas estão ganhando consciência com relação a esse tema e buscando entender mais, né? E aí, com base nisso, a gente traz que essa temática é uma temática urgente quando a gente traz a parte do ambiente físico, porque de fato as diferenças estão postas, as diferenças existem. Mas será que ser diferente me torna menor do que o outro? Lembra, na aula anterior eu trouxe a frase que foi falada no filme da Temple Grandin, que a mãe dela dizia: diferente sim, mas não inferior. Né? Então, as diferenças, elas existem, somos todos diferentes. A gente fez, inclusive, uma dinâmica na primeira aula para ver que as diferenças, elas estão em todos os lugares, e a gente precisa pensar nisso quando a gente olha para os nossos ambientes físicos. E aqui só um gráfico, gente, para que vocês possam entender essa mudança aí, esse aumento de busca pelo tema. Tem uma ferramenta no Google que se chama Google Trends. Eu não sei se vocês conhecem, que vocês colocam lá uma palavra e tentam aí buscar qual foi o nível de busca dessa palavra nos últimos 5 anos. E aí você consegue lá medir, inclusive, outros períodos de tempo, né? Mas nos últimos 5 anos a gente consegue ver através desse gráfico que, de fato, por exemplo, a palavra neurodivergente foi algo que foi aumentando a sua busca ao longo do tempo. E quando a gente inclui, então, a palavra transtorno do espectro autista e transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, a gente vai ver aqui que a busca por esse conhecimento é ainda maior nos últimos 5 anos, né? Tanto do transtorno do espectro autista como do TDAH, inclusive superando muito mais do que a palavra neurodivergente que está aqui em azulzinho. A gente viu que neurodivergente cresceu nos últimos 5 anos, mas quando a gente vai comparar com o TEA ou o TDAH, a gente vai ver que realmente
essas têm sido mesmo os transtornos mais buscados, e por isso também que eu quis propor nesse curso que a gente olhasse para esses dois transtornos de uma forma mais aprofundada, tá? E aí, né, isso daí também foi um recorte da primeira aula, de um paper publicado pela ADHD Foundation, né, o grupo de TDAH no Reino Unido, que ele vai trazer que a neurodiversidade, na verdade, todos fazemos parte desse grande guarda-chuva, porque nenhum cérebro é igual, e estima-se aí que 1 em cada 5 pessoas possui uma condição do neurodesenvolvimento, né? Então, por isso que, de fato, a gente precisa começar a olhar para esse tema com um pouco mais de profundidade, para saber o que nós, profissionais do ambiente físico, podemos fazer por essas pessoas, quando a gente tem a intenção de que o ambiente, de fato, seja um regulador, um auxílio, né? Que ele traga esse auxílio para essas pessoas. E aí também, gente, de forma bem breve, eu trouxe aqui quais são os transtornos do neurodesenvolvimento que hoje estão considerados dentro do DSM-5, né? Que organiza, de fato, o guia para diagnóstico. E isso eu também trouxe na primeira aula, tá? Mas hoje ele está dividido em 6 grandes áreas que contemplam outros transtornos, tá? Então, são 6 grandes pilares que isso está dividido no DSM-5. Então, transtorno do desenvolvimento intelectual, transtornos de comunicação, transtorno do espectro autista, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, transtornos específicos da aprendizagem, né? Seja dislexia, disgrafia, descalculia, e transtornos motores aí também, como a síndrome de Tourette. Então, só para vocês entenderem que aqui a gente aprofundou na questão do TDAH e do TEA, mas há inúmeros outros, né? E quando a gente vai falar sobre o cérebro humano, às vezes não existe nenhum transtorno que já temos diagnóstico, mas a forma de ver o mundo de cada um de nós, ela é muito distinta. E ela precisa ser levada em consideração porque eu vou habitar aquele espaço que eu faço uso de forma distinta de você, porque somos pessoas diferentes. E isso precisa estar considerado, em especial quando a gente fala sobre o ambiente físico, tá? E só uma diferença, então, né, daquelas pessoas que têm transtorno, então, o transtorno, por definição, ele gera um sofrimento significativo ou limitações importantes na vida cotidiana e atende critérios a diagnósticos claros. Então, eu só quis trazer também essa parte, porque não é para minimizar, né? Para virar e falar, ri, né? Como teve uma colega, agora eu não me lembro se foi numa aula nossa da NeuroArc ou até na aula aberta aqui, que falou: Nossa, eu sou diagnosticada, e várias pessoas chegam para mim falando: eu também tenho. Pessoas que não são diagnosticadas rindo, né? Como se fosse uma brincadeira ou algo do tipo. Não é porque esses transtornos eles geram de fato um sofrimento para a pessoa que tem, e que são impactos muito que vão trazer aí para a vida inteira, né? Vão ficar aí na vida inteira da pessoa. Então, como que a gente pode aliar os nossos ambientes físicos para isso? Então, nenhum cérebro é igual ao outro. E quando a gente fala então sobre neurodiversidade, né? A gente vai ver aí, como eu já trouxe, que o próprio DSM-5 traz diversos tipos de transtornos, e a gente vai ver, inclusive, outras condições que não são transtornos específicos, como o PAS, por exemplo, as pessoas altamente sensíveis, tema, inclusive, que eu já trabalhei num curso aqui na NeuroArc Academy, fiz um curso só sobre pessoas altamente sensíveis, mas quando a gente olha para neurodiversidade, tá todo mundo dentro desse guarda-chuva, porque todo cérebro é diferente, né? Nenhum cérebro é igual ao outro. E justamente essa diversidade que faz nós sermos humanos, né? Então, essa diversidade e o ambiente, como que a gente pode começar a olhar para isso, entendendo que o nosso ambiente físico pode ser uma ferramenta de auxílio muito positivo para os nossos clientes? A verdade é que todos nós podemos nos beneficiar de ambientes que sejam preparados e apropriados para as nossas necessidades e usos. Então, quando a gente fala sobre inclusão, sobre diversidade, o que a gente precisa entender é que o benefício ele é geral. Ele não vai ser único, né? A gente vai olhar aqui para algumas diretrizes, para a questão, inclusive, do TDAH, que se a gente for olhar para a nossa condição humana, são questões que qualquer ser humano vai se beneficiar daqueles pontos, né? Então, todo mundo pode se beneficiar de um ambiente bem preparado, de um ambiente bem projetado, que tenha o entendimento do propósito daquele espaço, que tenha um objetivo a ser cumprido através do ambiente, tá? Então, eu até tirei essa frase do livro do TDAH do Edward Hallowell, que ele fala assim: o ambiente é muito importante, e ponto. Né? Não se discute mais isso. Ele é importante, ponto. Vamos olhar para ele e ver como que ele pode nos auxiliar, né? E aí, gente, de novo, eu já falei isso inúmeras vezes durante esse curso. A gente fala sobre isso na NeuroArc também, que não adianta. Estamos aqui trabalhando um tema mais específico, é o tema da neurodiversidade, dos neurodivergentes, e focando mais ainda na questão do TDAH e do TEA.
Ainda que a gente foque de uma forma mais objetiva, não teremos receita de bolo para o desenvolvimento de um projeto. Não existe receita de bolo. Um ambiente, ele pode funcionar muito bem para uma pessoa neurodivergente e não funcionar para outra que tenha o mesmo transtorno e os mesmos comportamentos. Então, eu acho que isso é base fundamental para que a gente entenda a complexidade, inclusive. Não adianta eu chegar aqui num curso para vocês propor um aprofundamento um pouquinho maior sobre o tema, vocês estão ampliando o repertório de vocês e passar um guia de que todos os projetos de vocês precisam contemplar aqueles pontos se vocês estiverem trabalhando com uma pessoa com TDAH ou uma pessoa com TEA, por exemplo. Porque, como a gente já viu nas aulas anteriores, o próprio espectro já é um mundo à parte, né? É o que eu disse, talvez um ambiente possa funcionar perfeitamente para uma pessoa neurodivergente, que para outra que tem, inclusive, o mesmo diagnóstico, com talvez uma igualzinho de hipersensibilidade e tudo mais, talvez aquele ambiente não funcione. E a gente precisa estar atento a isso, né? E isso, gente, é assim para qualquer pessoa, né? Quando a gente vai trabalhar um ambiente físico de pessoas que talvez não tenham necessidades tão explícitas assim, e a gente entende que são pessoas padrão, a gente falou também sobre o que que é padrão, né? O que é projetar para uma pessoa padrão, que na verdade o padrão não existe, mas enfim, a gente tá lá projetando por uma questão que não tem uma necessidade tão específica como essa, e a gente entende que os usuários daquele espaço serão pessoas padrão, vamos colocar assim. Nem para essas pessoas, o ambiente que eu vou desenvolver talvez impacte da mesma forma para uma ou para outra. Justamente por isso, porque somos diversos, né? E por isso a importância da gente se aprofundar em para quem nós estamos projetando, que é uma das nossas preocupações maiores aqui na NeuroArc. Por isso que a gente desenvolveu as nossas ferramentas, que hoje podem auxiliar arquitetos e designers a se aprofundar em percepção, em memória ambiental e entender daquele universo individual particular para desenvolver o projeto, né? E é lógico que daí a gente esbarra numa questão que é coletivo versus individual, né? Não, mas Gabi, então tá bom. Então, imagina se eu tiver que olhar individualmente para uma pessoa só, sendo que eu vou projetar uma escola para milhares, né? E eu entendo essa preocupação e entendo que existe aí uma diferença muito grande entre projetar um ambiente individual e projetar um ambiente coletivo. Então, o que que a gente precisa fazer nessas horas, né? É ter um direcionamento. É se basear sim em literatura, se basear sim em pesquisas científicas, porque daí elas vão trazer para nós um direcionamento. Um direcionamento e não regras fixas, tá? Não adianta a gente achar que tem uma fórmula mágica e que a gente vai seguir passando essa fórmula mágica e pronto, todos os problemas de todas as pessoas estão resolvidos. Se fosse simples assim, a gente nem precisava estar mais aqui no planeta Terra, né, pessoal? Vamos combinar. Então, não é porque estamos projetando um ambiente para TDAH, por exemplo, ou TEA, que ele deve ser. Então, aquelas regrinhas, né, que às vezes vêm, assim, e eu acho que às vezes a internet tem um pouco disso, né, de trazer fórmulas mágicas, checklists enfim, receitas de bolo, que é só você aplicar que todos os seus problemas vão embora, né? Então, um dos pontos aqui, né, não sei se vocês já ouviram, vai fazer um projeto para TDAH ou vai fazer um projeto para TEA, tira todos os estímulos, né, como se isso fosse, via de regra, a melhor solução. Ou coloca todos os estímulos possíveis, como se isso também fosse a melhor solução. Então, não é porque a gente está projetando um ambiente para TDAH ou para TEA que ele deve ser privado de estímulos ou conter múltiplos estímulos, né? Isso não é a regra que precisa ser contemplada. O que de fato precisa ser contemplado é o universo daquela pessoa, se a gente está falando de um indivíduo, ou o universo do coletivo para entender qual é a melhor solução, né? A gente não pode aplicar essa base do conhecimento de forma extrema, né? Que é o que que é o extremo? Ou eu não tenho nada de estímulo, ou eu tenho todos os estímulos do mundo. Não, gente, né? Aqui a gente está falando de uma vivência que é complexa. Quando a gente fala sobre a vivência nos ambientes físicos, e a nossa vida toda é pautada de momentos que estão com apoio do ambiente físico, a gente está falando de algo que é muito mais complexo do que simplesmente uma regra de tira todos os estímulos ou coloca todos os estímulos, tá? Tá fazendo sentido isso para vocês, gente? O que que a gente precisa ter como grande ponto? Todos os projetos, eles vão depender do objetivo do ambiente e as características da pessoa para quem você projeta. Então, sempre quando a gente iniciar um projeto, seja um projeto para uma pessoa neurodivergente, seja um projeto para uma pessoa com outras necessidades diferentes da questão dos neurodivergentes, a gente precisa se perguntar qual é o contexto. E o contexto aqui entra
que ambiente que é, qual é o objetivo do ambiente, quem são as pessoas que vão utilizar esse ambiente. E desse quem são as pessoas que vão utilizar esse ambiente, se a gente identifica que elas têm questões sensoriais que são diferentes, que são distintas, que são mais acentuadas, aí sim eu preciso investigar. Porque às vezes, quando a gente falou muito na aula anterior sobre a questão do transtorno do processamento sensorial, que a gente viu que existe o transtorno do processamento sensorial. E esse tipo de transtorno ele pode acontecer de forma isolada, de forma combinada com o TEA, com o TDAH. Então, ele pode acontecer de diversas formas. E o que ele é? A sua percepção sensorial, ela é diferente. Então, você pode ter um hiperestímulo, então, ser muito sensível aos estímulos sensoriais, ou você pode ser hipossensível, ou seja, você precisar de um estímulo mais forte para você conseguir perceber aquela questão. Então, quando a gente olha para isso, a gente tem um universo legal. Então, eu estou projetando para pessoas que são hipersensíveis. Tá, mas hipersensíveis a quê? A hipersensibilidade, ela pode acontecer de diversas formas. Você pode ser hipersensível aos cheiros ou ao paladar, e hipossensível, talvez, a outras questões. Então, quando a gente investiga de forma mais profunda o que de fato impacta aquela pessoa, eu consigo direcionar o meu projeto de uma forma mais assertiva, tá? Então, qual é o contexto? A gente sempre precisa fazer essa pergunta. E a partir disso, como que a gente pode, então, trilhar esse caminho? Né? Olhando para o contexto, como é que eu posso começar? Tá bom, Gabi, já entendi tudo isso, mas então agora eu fiquei até mais confusa. Como que eu começo meu projeto, por exemplo? E aqui eu vou trazer um caminho inicial, que é o que a gente já está fazendo aqui nesse curso. Como que a gente pode projetar para pessoas com diversas necessidades? O primeiro ponto é o que a gente já está fazendo aqui: conhecer sobre a diversidade humana. Eu só vou conseguir ter uma atuação mais assertiva, mais responsável, mais direcionada, se eu começar a ampliar a minha base de conhecimento. Então, eu preciso conhecer sobre a diversidade humana, e é exatamente isso que a gente está fazendo aqui nesse curso. A gente está ampliando o nosso repertório. Eu preciso buscar esse conhecimento multidisciplinar. Então, se eu tenho, e muitos aqui eu sei que estão com essa vontade, outras pessoas, inclusive, me escreveram, né, dizendo que, poxa, eu quero muito trabalhar para esse público de neurodivergentes. Isso eu quero transformar num nicho de atuação. Então, se eu tenho isso como um objetivo, eu preciso buscar o conhecimento multidisciplinar. O mínimo que eu preciso saber é entender sobre os transtornos, saber as nomenclaturas, ter um livre acesso a profissionais que atuam com essas pessoas, para que eles possam me auxiliar na imersão. A Juliana Jaboinski, nossa professora da NeuroArc, ela trouxe dois artigos para discussão, um artigo mais relacionado ao TDAH e outro artigo mais relacionado ao autismo. Eu vou inclusive, mostrar esses artigos aqui para vocês. Mas o que eu achei sensacional da Ju é que ela começou a perguntar para as alunas dela de psicologia, que hoje atuam como TOs, como terapeutas ocupacionais, como que o ambiente físico auxilia nas terapias. E duas dessas alunas gravaram vídeos para a gente, que a gente mostrou na imersão, trazendo quais são os pontos que o ambiente físico precisa ter para que uma terapia ocupacional seja bem sucedida. Então, essa busca pelo conhecimento multidisciplinar, ela tem que ser base se você quer atuar com essa área. Você tem que ter esse livre circular aí entre essas áreas, ter o diálogo com profissionais, psicólogos, terapeutas, e também pesquisadores dessa área dos neurodivergentes, tá? Então, a gente precisa dialogar com pessoas e profissionais envolvidos, e também, né, não só a busca pelo conhecimento multidisciplinar, buscando, então, esses outros profissionais, mas dialogar com essas pessoas e pessoas próximas aos clientes de vocês. Então, sejam os familiares, sejam os terapeutas ocupacionais, sejam os próprios educadores. Então, ter consciência de que se você quer trabalhar nessa área, você vai ter, sim, que investigar a fundo, que solicitar ajuda para as pessoas que também estão apoiando os clientes de vocês, tá? Um outro ponto que eu já falei aqui, mas vale repetir, é realizar um briefing aprofundado, se possível, utilizando ferramentas de percepção e memória, que foi o que eu disse anteriormente. Não adianta eu saber que o meu público é um público que tem um transtorno do processamento sensorial e é hipersensível. Ah, mas ele é hipersensível ao quê? E aí que entram as ferramentas de percepção e de memória, que são ferramentas que hoje os nossos alunos na NeuroArc já utilizam, porque daí eu vou conseguir aprofundar e entender se a hipersensibilidade ela está mais ligada aos sons, ela está mais ligada aos cheiros, ou não, ela é global, porque cada indivíduo é único. Não adianta a gente achar que a hipersensibilidade vai funcionar da mesma forma para todos, tá? Pesquisas, então, que tratam do tema para embasamento, então, é buscar na literatura o que já está sendo publicado, quais são os resultados que já estão sendo alcançados, para que eu tenha um embasamento, inclusive, quando eu falo sobre projetos que são projetos coletivos, tá? E questionamentos se para aquela ou aquelas pessoas isso vai funcionar.
E aplicar e testar, né, gente? Vamos aplicar, vamos desenvolver o projeto, vamos testar, vamos fazer um pós-ocupação para saber se foi efetivo, enfim. Então, eu listei esses pontos como um caminho para quem quer de fato, projetar para esse nicho específico, porque eu recebi muitas mensagens nesse sentido. Nossa, Gabi, eu quero me aprofundar porque eu quero nichar nisso, eu quero trabalhar só para pessoas neurodivergentes. Então, aqui tá o caminho que você precisa trilhar para fazer isso de uma forma responsável, tá, gente? Tá, legal, então. E gostei, Gabi, desse caminho. Acho que faz sentido. Vou ter que procurar todos esses pontos para trabalhar de uma forma bem multidisciplinar. E como então eu posso trazer essas informações para os meus projetos, né? As informações que eu digo, o conhecimento que a gente já viu antes, as informações que a gente já obteve sobre as características do TDAH, as informações que a gente já obteve sobre as características do TEA. Como que a gente pode fazer isso, né? Qual é o melhor ambiente para alguém com TDAH, né? Será que existe o ambiente ideal? Depende, de novo, gente. E eu vou bater muito nessa tecla porque não adianta a gente achar que a gente tem receita de bolo. Depende, qual é o contexto, né? Eu posso, então, olhar para o ambiente físico num contexto de regulação dos comportamentos. Então, o ambiente físico ele pode ser meu aliado para regular certos comportamentos, por exemplo, do TDAH. Então, num contexto de construção de hábito, que eu sei que vai mudar muito a qualidade de vida daquele indivíduo, eu posso utilizar dos ambientes físicos para isso. E aí, gente, olha só que legal. Eu trouxe uma lista de hábitos que são considerados saudáveis para as pessoas com TDAH, que são questões que auxiliam, inclusive, na regulação dos comportamentos, tá? Segundo o pesquisador Edward Hallowell, esses pilares abaixo, eles são fundamentais para o auxílio das pessoas com TDAH. E eu diria, gente, que olhando para esses pilares, para qualquer pessoa, quando a gente olha para esses pilares, você vai ver que, assim, todas as pessoas humanas, não sei se existem pessoas não humanas, né? Tô sendo um pouquinho irônica aqui, pessoal, mas eu acho que são pilares que qualquer um de nós a gente precisa olhar, porque a gente sabe que são pilares que vão trazer para qualquer pessoa qualidade de vida. Para aquelas que são neurodivergentes, seja ainda mais profunda a necessidade de alteração e de um olhar para esses hábitos, tá? Nutrição, sono, conexão, organização, movimento e meditação. Então, ele traz esses pilares de hábito como reguladores aí do comportamento do TDAH, que são pilares que quem é neurodivergente precisa olhar com mais cautela. Mas, de novo, eu diria que qualquer pessoa se beneficia quando a gente começa a olhar para esses pilares de uma maneira a melhorar mesmo a nossa qualidade de vida, tá? Eu queria só, de forma bem breve, falar um pouquinho como que o ambiente físico pode impactar nesses hábitos, para depois a gente olhar de uma forma mais aprofundada. Então, nutrição. Como que o ambiente físico pode auxiliar na nossa nutrição? E eu falei muito disso também num curso que eu fiz aqui sobre hábitos. Sim, também temos o curso sobre hábitos e ambiente. Gente, o ambiente ele pode mudar a forma como a gente interage com a comida. Se a gente tem de fácil acesso comidas que não são tão saudáveis, para a gente consumir essa comida é muito mais fácil. Imagine então para quem tem uma necessidade sensorial diferente, que às vezes, eu acho isso muito interessante sobre o TDAH, que tem aquele paradoxo, né? Às vezes a inquietude ela vem pela falta de estímulo e não pelo excesso de estímulos. Olha só, por isso que eu digo, não é porque a pessoa é TDAH que você tem que tirar todos os estímulos. Às vezes a inquietação vem pela falta do estímulo. E às vezes a busca pela comida ela tá aí, né? Nessa falta de estímulo, então eu preciso pegar alguma coisa, preciso comer alguma coisa. Então, como que o ambiente físico pode estar organizado para que a sua nutrição seja mais saudável? E quando ele fala sobre nutrição para pessoas do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, ele vai falar sobre redução de açúcar, né? Na verdade, redução ou eliminação do açúcar, eliminação de alimentos ultraprocessados, coisas que hoje a gente também está vendo que são essenciais para a nutrição de qualquer pessoa que queira ser saudável. Eu hoje faço uma dieta anti-inflamatória que tem esses pilares. Tirei o açúcar, tirei ultraprocessados. E por quê? Porque eu tenho lipedema, então eu sei que a alimentação que inflama vai piorar a minha condição. Então, esse pilar da nutrição, ela foi essencial para a minha qualidade de vida. Então, vejam que isso também tem aí impactos em várias outras condições. Mas o ambiente físico, ele pode nos auxiliar nisso. Então, se eu preparo o meu ambiente físico para que eu tenha uma alimentação mais natural possível, que de repente os estímulos não sejam as bolachinhas no pote, mas sejam frutas espalhadas pela casa, pode ter esse auxílio aí nesse pilar da nutrição, tá? Quando eu falo de sono, e daí a gente já sabe, né, que o ambiente físico também tem aí um papel fundamental quando a gente fala sobre o sono. Aqui na Neuroc a gente já fala isso há muito tempo,
né? Tirar o celular do quarto, ajustar a temperatura, tirar todo tipo de iluminação. E para aquelas pessoas neurodivergentes, isso é ainda mais importante. Por quê? Eu falei sobre isso na aula anterior. Quem tem transtorno do processamento sensorial e é hipersensível, tem a qualidade do sono, ela é terrível, porque a pessoa acorda, primeiro que ela demora para dormir e segundo que ela acorda várias vezes à noite. Por quê? Porque se tem algum estímulo sensorial no ambiente, aquela pessoa vai detectar porque ela é hipersensível e daí ela vai acordar. E esse estímulo pode ser uma luz, pode ser um som que venha de uma notificação do celular, pode ser uma temperatura que não está tão agradável, enfim. Então a gente precisa cuidar do nosso ambiente para que o sono aconteça de uma forma ideal, tá? Outro ponto que eu achei sensacional que ele trouxe é a parte da conexão, e a gente sabe que nós somos seres sociais, a gente precisa da conexão, mas como que o ambiente pode auxiliar a gente na conexão? E aí ele traz a questão da natureza, né? A própria natureza pode auxiliar nessa conexão, então também trazendo a importância da natureza para pessoas com TDAH, para a regulação e para que ela se sinta parte de algo, então do quanto isso é importante. E uma coisa, gente, que eu achei sensacional, ele trouxe na parte da conexão, visita em vários lugares distintos, assim, para que você crie a conexão real com as pessoas. Então veja como o ambiente tem esse poder mesmo de trazer uma conexão. Ele fala sobre você fazer uma visita diária ao seu café favorito, né? Ir no seu café, cumprimentar as pessoas do café, fazer o contato visual com outras pessoas. Mas um aqui, além também do passeio ao ar livre, né? Trazendo a questão da natureza. Então, dê um passeio ao ar livre, sozinho ou com um amigo, e de preferência com aquele cachorro que queremos que você adote. Então, ele fala muito também sobre ter um animal de estimação, que é fundamental aí para aqueles que podem, que não têm alergia, que são neurodivergentes, que são TDAH, tá? E olha só que interessante, esse daqui eu falei, esse eu vou recortar porque eu achei esse um pouco diferente, mas tem a ver com o ambiente físico. Visite cemitérios. Vocês já tinham ouvido falar nisso, gente? Ó, tendo ou não alguma pessoa amada sepultada lá. Passear pelo cemitério cria um feitiço especial que nos deixa silenciosos e reverentes, e muitas vezes estranhamente rejuvenescidos. Então, olha o poder que o ambiente físico tem para nós em criar conexão. E aqui ele está trabalhando exclusivamente da parte de TDAH, mas isso vale para qualquer um, né? E essa conexão com algo maior não necessariamente precisa acontecer num cemitério, né? Pode ser numa igreja, pode ser na própria natureza, pode ser num templo, pode ser em algum lugar que traga essa sensação para vocês de que a vida é enorme, existe uma grandeza gigante lá, a gente é parte disso, somos conectados a isso. Então, eu achei essa parte da conexão muito interessante. Outro ponto, então, que ele traz também, organização, né? E quando a gente fala sobre TDAH, óbvio que a primeira coisa que vem na cabeça de vocês, fora a questão do excesso de estímulos, é a parte da organização. Então, ele fala que a gente precisa organizar o ambiente a que se cumpra as atividades propostas naquele ambiente, né? Então, através de planners, através de quadros de organização, através de liberação ambiental, sim, te dando um pouco mais de estímulo. Então, essa organização também é um hábito aí que ajuda a regular as pessoas com TDAH. Movimento. Movimento é de extrema importância e ele trouxe muitos pontos no livro que estão ligados ao ambiente físico. Então, como que o ambiente físico pode nos ajudar a ter movimento? Ele traz, inclusive, exemplos de escolas que já estão tendo as suas salas do movimento para ajudar as crianças a se regularem quando elas estão numa crise, por exemplo. Então, de ter uma sala em que o movimento seja permitido, seja através de pula-pula, escalar corda, enfim, a gente fez esse exercício, inclusive, com a sala do movimento, com a turma do MBA na nossa última imersão. E um outro ponto do movimento que é interessante, que eu achei super legal, que é uma mega dica para quem tem TDAH, é a questão do equilíbrio. Então, também utilizar não só de movimentos que aceleram o batimento cardíaco, mas também de utilizar de movimentos de equilíbrio, porque o TDAH está ligado também, né, ao nosso equilíbrio interno, então há uma descompensação do equilíbrio, por isso que muitas pessoas TDAH, elas tropeçam, elas caem, né, bate em outra coisa, são as estabanadas, vamos dizer assim, né, tem até, recentemente eu assisti o filme do Smurf, e tem ai meu Deus, o personagem do Smurf qual que é o nome dele mesmo? É o desajeitado? Não. Agora eu esqueci o nome dele, mas que ele cai, enfim. Então tem a ver com isso. Então, exercícios de equilíbrio também são importantes e o nosso ambiente físico pode ajudar a gente nisso, né? A instigar, talvez, uma criança a fazer um exercício de equilíbrio, seja através de mobiliários que permitam, né? De apoios aí com o nosso mobiliário. E a meditação, né? Um hábito que ele também vê como algo muito positivo para a regulação do TDAH. E, de novo, eu reitero todos esses pontos que o ambiente físico pode nos auxiliar, ele pode ser muito benéfico para todos nós, tá?
Então, legal, Gabi. Você falou no ambiente físico, e aqui a gente está falando do ambiente físico com um contexto de regulação dos comportamentos, né? Então, eu estou tentando entender como que o ambiente físico pode me ajudar a melhorar diversos pontos como esses, e são vários ambientes que podem me ajudar em vários contextos. Mas e quando eu olho de uma forma mais nichada, né? Qual é o melhor ambiente com TDAH? Um ambiente com um objetivo específico, por exemplo, uma escola. Né? Eu acho que muitos de vocês podem virar e falar assim: nossa, uma escola que agregue crianças neurodivergentes, como que essa escola deve ser, né? E eu acho que é a dúvida de muita gente: qual é então o checklist que eu preciso aplicar? Quais são as regras de ouro, né? Lembrando que não tem ainda receita de bolo. Eu trouxe aqui para vocês o artigo que a gente discutiu na nossa imersão, na nossa última imersão, que foi o artigo que eu e Ju selecionamos, um artigo recente de 2024, mas, gente, vejam bem, lembra da questão do contexto? É um artigo de pesquisadores indianos. Então, foi um artigo publicado na Índia, sob o ponto de vista cultural indiano. Então, o título do artigo é o seguinte: Projetando um ambiente de aprendizagem para crianças em idade escolar com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E aí ele vai trazer algumas diretrizes projetuais para esse ambiente. O que a gente precisa estar atento aqui? E faço a ressalva, né, que inclusive essas observações foram trazidas pela Juliana Jaboinski, nossa professora, que leu com muita atenção esses artigos e trouxe as contribuições dela na nossa imersão. A gente precisa entender que é um contexto de um país culturalmente diferente do nosso, então eles têm, inclusive, um entendimento bem diferente sobre a questão dos neurodivergentes da gente. Ele entende que o ambiente escolar ele tem que ser separado, então são escolas especiais para pessoas neurodivergentes. O que a gente não vê acontecendo aqui no Brasil. A ideia é que a gente inclua cada vez mais, que a gente traga essa diversidade para dentro das escolas, né? Então eu só quis trazer essa ressalva. Mas quais foram os pilares que ele entendeu que seriam estratégias projetuais bem interessantes para quando a gente está trabalhando um ambiente de aprendizagem, ou seja, uma sala de aula para crianças com TDAH? Ele fala sobre o cuidado da seleção das cores enfim, né, de cores não tão estimulantes, então cores mais neutras, para que realmente não mude o foco ali da criança. Sobre a importância do mobiliário, então mobiliários que sejam também que a criança consiga ter vários tipos de posição, porque existe essa inquietação, então, mobiliários confortáveis, que também pode ter vários tipos de utilização. A parte do layout, então, sempre cuidando que o layout, por exemplo, essas crianças estejam sempre próximas ao professor e não tão no fundo da sala. O cuidado com a iluminação, então, a mescla entre iluminação natural com iluminação artificial, né? A parte da acústica, que é fundamental, a gente sabe que, na verdade, em qualquer contexto escolar, né, a acústica ela precisa ser trabalhada, porque, inclusive, isso implica muito na questão do aprendizado. E um ponto também que eu achei legal foram os espaços de recreação, porque daí nos espaços de recreação ele fala que são os ambientes que podem ter mais estímulos, né? Eles precisam ser de fato estimulantes. Inclusive, eu vi uma relação muito grande entre esses espaços de recreação com essas salas do movimento que eu estava falando anteriormente, tá? Então, só quis trazer como a gente pode começar a dar um direcionamento. Então, vejam como é importante a gente ter um entendimento sobre um transtorno, saber qual é o contexto que a gente está trabalhando, olhar para o que a literatura está trazendo para a gente e aprofundar nos usuários que a gente vai ter naquele espaço. Porque, às vezes, nessa seleção de cores, por exemplo, para aquele grupo de pessoas, tal e tal e tal cor faz sentido, outras não. Então, isso precisa ser cuidado de uma maneira bem personalizada. E qual é o melhor ambiente para alguém com TEA, com transtorno do espectro autista? Qual é o contexto, né? E aí, na aula anterior, eu trouxe para vocês já uma super referência, a arquiteta egípcia Magda Mustafa, ela que desenvolve, né, e busca aí muito na área da pesquisa mesmo, desenvolver um guia de diretrizes para projetos que incluam o transtorno do espectro autista. Então, nesse guia, que é o Aspects, eu apresentei isso para vocês na aula anterior, eu trouxe qual é cada ponto, porque o Aspects, cada letra é uma diretriz de projeto, né? É um direcionamento de projeto que você pode incluir quando você está trabalhando para pessoas do transtorno do espectro autista, tá? Do Aspects, cada letra é um direcionamento. Então, A de acústica, a S de sequenciamento espacial, o P e o E espaços de fuga, C compartimentalização, T transições, o S aqui de sensory zoning, né? Zoneamento sensorial. Então, ela vai trazer esse guia, e, gente, esse guia, se a gente começar a buscar, muitos artigos, inclusive, já utilizaram em projetos, então, em experimentações, né? Então, em pesquisas experimentais, onde se propõe a trazer esse guia e aplicar num projeto específico.
Esse foi o outro artigo que a gente discutiu na nossa imersão, um artigo super recente, brasileiro, lindo de ver, né? Essa publicação sendo feita por brasileiras. E como título, esse artigo tem Arquitetura de Interiores Inclusiva, Ambientes Residenciais Sensíveis a Crianças com Transtorno do Espectro Autista. Eu não vou entrar aqui no artigo, estou colocando aqui para vocês, para quem quiser se aprofundar, mas foi muito legal que as autoras utilizaram, então, desses parâmetros do Aspects para desenvolver esse projeto residencial. Eu vou só trazer qual é a ideia geral de cada um desses pontos do Aspect, mas o que que a Magna Mustafa estava querendo dizer quando ela fala de acústica? Controle acústico para minimizar o ruído de fundo, reverberação e o eco nos espaços. Sequenciamento espacial. Organização dos ambientes em uma ordem lógica, com base no uso específico programado dos espaços. Sempre que possível, os espaços devem fluir de uma atividade para outra a partir de circulação unidirecional, sem muitas interrupções ou distrações, usando zonas de transição. Ah, e é importante só salientar que essas descrições de cada um dos aspectos do Aspects, ele foi formulado pelas autoras do artigo, tá? Isso daqui é uma tabela que contém ali no artigo, mas eu achei que estava tão explicadinho cada um dos parâmetros que eu resolvi trazer aqui para vocês. Mas isso daqui, a fonte, né, a autoria é das autoras do artigo aqui do Arquiteturas de Interiores Inclusiva, tá bom? Espaços de fuga são pequenos espaços que podem ser incluídos em outras áreas fracionadas, como de forma a escapar dos estímulos de determinado ambiente, por exemplo, na forma de cantos seguros e silenciosos. Aconselha-se nesses espaços que haja um ambiente sensorial neutro, com um mínimo de estimulação. Então vejam que a gente não tem uma regra que todos os espaços têm que ser de determinada forma. Depende do contexto, qual é o objetivo desse espaço. Compartimentação. As características sensoriais dos espaços devem ser aproveitadas para definir a sua função e criar uma separação bem definida em relação ao ambiente vizinho. Cada espaço deve possuir uma função clara e única, de uma coerente qualidade sensorial. E vou dizer que isso funciona super também para a TDAH, e vou te dizer que isso funciona para qualquer pessoa, porque o nosso cérebro associa a atividade com o ambiente em que a gente está executando. Às vezes a gente se sente perdido no espaço, por quê? Porque de repente aquele espaço a gente coloca tantas atividades para acontecer naquele espaço que às vezes a gente fica perdida. De fato, o que que eu preciso fazer ali? Entende? Então, isso eu diria que para todos, mas que é uma diretriz muito bacana para a TEA e TDAH, tá? Zonas de transição são zonas intermediárias de transição entre ambientes, proporcionando uma conexão suave e gradual entre eles, devem revelar a transição de uma área de baixo estímulo para uma área de alto estímulo. E segurança, então. Ah, não, desculpa, zoneamento sensorial. A qualidade sensorial dos espaços deve definir como esses são organizados. Os espaços são reunidos de acordo com seu nível de estímulo, organizados em zonas de baixo estímulo e alto estímulo. E segurança, critério que merece extremo cuidado. A segurança física deve ser buscada em todos os ambientes, em especial em projetos para crianças com TEA, pois essas podem ter um senso de percepção do ambiente alterado. E, gente, isso é muito sério, né? Recentemente a gente teve um acidente fatal acontecendo no nosso país, num parque nacional, justamente porque o ambiente não tinha segurança, era um ambiente natural, que não tinha estrutura, e a gente teve uma fatalidade acontecendo ali, justamente porque a criança com TEA, ela percebe os riscos de uma forma completamente diferente, né? Então, a gente realmente precisa estar bem atenta a isso. Como conclusão, então, o que eu diria é que a gente precisa sempre buscar o conhecimento, a renovação do conhecimento, saber sobre novas áreas, como que a gente pode dialogar aí com esses diversos profissionais de outras áreas do conhecimento, manter a nossa sensibilidade humana, né? Vocês viram que ela é fundamental também para que a gente projete de uma forma coerente para quem precisamos projetar, e manter a experimentação e o aprimoramento